Vamos abrir a palavra de Deus em Levítico capítulo 2. Levítico 2. Nós começamos a exposição desse novo livro. Na semana passada, vimos o capítulo 1. E essa semana, todo o capítulo 2, se o Senhor assim nos permitir. Verso 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, sobre ela porá incenso, levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos seus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás incenso, é a oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos, de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Senhor, ensina-nos a te adorar melhor, a servir ao Senhor de uma maneira agradável, como o texto nos disse. Que o nosso culto seja uma oferta que o Senhor tenha prazer. Para isso, nos ensina quais são os princípios relacionados à adoração, que estavam postos desde a antiga aliança, mas que são verdadeiros naquilo que são eternos até hoje. Revela também o teu Filho no nosso meio, porque para Ele e por meio dEle é a nossa oração e a nossa adoração. E que o Senhor seja revelado nas sagradas letras da tua lei e para a honra e glória do teu nome. Amém. Ora, em tudo que nós fazemos e sempre que precisamos fazer uma atividade um pouco mais complexa, nós desejamos que haja algum tipo de instrução, que haja um ensino,
que se tenha algum tipo de manual que informe a maneira que deve ser feita tal coisa. Você compra um produto, por mais simples que seja, e se tem ou na embalagem ou dentro dela, você tem um manual de instruções, como fazer cada coisa, como utilizar, para que serve. Até aquilo que é mais comum, que você já conhece muito bem, o manual não é desprezado, você tem ali as instruções assim que precisar, para que se faça conforme o criador daquele projeto pensou. E utilizando aquela coisa como foi pensada pelo criador, aquilo vai funcionar bem. O produto vai alcançar o seu objetivo à medida que ele é usado segundo as instruções. Mas em relação à vida espiritual, à adoração, a maneira de se relacionar com Deus, isso não é tão diferente assim. Muito embora, numa época, numa sociedade como a nossa, que é avessa à formalidade, às instruções, onde a adoração parece ser algo que vem simplesmente do meu coração, como se fosse a expressão de cada um, o desejo de cada um fazer como acha que deve, né? E parece que isso é uma coisa boa, que deve ser incentivada, ou seja, o adorador adora segundo o seu próprio querer. Então, um adora de um jeito, o outro adora do outro, e parece que isso funciona. Parece que Deus tem a obrigação de receber a adoração sem que seja normativa, sem que seja regulada, sem que seja ensinada pelo próprio Criador. Mas assim como no uso de um produto, de um instrumento comum do nosso dia a dia, quando nós usamos a adoração conforme foi instruída pelo Senhor, conforme ela foi revelada no manual de instruções do culto, a nossa adoração atinge, sim, o objetivo esperado. A adoração que ela agrada a Deus só pode atingir esse objetivo se for como ordenada, ou seja, se seguir o manual de instruções do Senhor. Se nós seguimos o nosso próprio manual, se cada um procurar usar a adoração como acha melhor, nós não vamos atingir o nosso maior objetivo, que é dar glória a Deus. É por isso, irmãos, que no Antigo Testamento, o livro de Levítico, ele é conhecido como o manual de culto da Antiga Aliança. Ele ensina como eu devo adorar. Cada capítulo, ele vai ensinar não só o adorador, mas também o ministro da palavra, como ele deveria agir no tabernáculo e, posteriormente, como deveria agir no templo. Cada detalhe é aqui observado. Faça assim, proceda dessa forma. O adorador se chegue com esse tipo de oferta em tal dia, em tal momento, com a disposição do coração acertada. É um manual de instruções para o culto. Ora, se nós tínhamos um manual de instruções para o culto no Antigo Testamento, quando é conhecido o Antigo Testamento como sendo o período das sombras, como é que no Novo Testamento, que é conhecido como a era da luz, nós perdemos a visão a respeito da adoração? E alguns chegam a advogar, dizendo que no Novo Testamento há uma liberdade tal para a adoração, que cada um faz conforme o seu coração. Não pode ser assim. Se a adoração ela é ao Criador, o Criador deixou sim, ele estabeleceu princípios normativos e reguladores para o culto. Alguns são normativos no sentido de que eles servem como norma, eles regem, eles balizam, né? Mas em um momento ou outro, eles podem ser modificados, como, por exemplo, o horário do culto,
né, o tipo de cadeira que se usa no culto. Existe uma norma geral para que se tenha baliza de como se faz, mas não se tem uma regra fixa. Mas existe também aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto, ou seja, o que é inegociável. E tanto um como o outro, eles são vistos no livro de Levítico. E hoje eu queria apresentar aos irmãos a essa necessidade de atentar para os detalhes do manual de culto e dele extrair pelo menos 4 princípios da adoração bíblica reformada do Novo Testamento. 4 princípios da adoração bíblica reformada no Novo Testamento, com base em Levítico, capítulo 2. Veja comigo, leia novamente, acompanhando, verso de 1 a 4. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, sobre ela porá incenso, levá-la os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. O primeiro princípio da adoração bíblica reformada do Novo Testamento, que pode ser extraído, né, dessa primeira oferta que é requerida em Levítico 2, é gratidão. A adoração bíblica reformada neotestamentária, ela recebendo esse princípio do Antigo Testamento, ela é uma adoração de gratidão. Por quê? E aí, veja, à medida que nós podemos pensar que no capítulo 1 e o capítulo 2 de Levítico, em certo sentido, não tem conexão quanto à natureza das ofertas, porque a primeira oferta é uma oferta com derramamento de sangue. Ela é chamada, veja, de holocausto, verso 3 do capítulo 1. E ela tem uma finalidade. Ela é oferta, né, de gado, de rebanho e de gado miúdo, para, verso 4, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Veja, é para expiação. Várias vezes o capítulo 1 cita para que o homem seja aceito diante de Deus. Então, a natureza da primeira oferta, ela é cruenta, ou seja, ela é sanguinária, ela derrama sangue. A primeira oferta é assim. Por que assim? Porque o objetivo da primeira oferta é remissão de pecado. E a Escritura, no Novo Testamento, fazendo a conexão e a interpretação do livro de Levítico, o autor aos Hebreus diz, capítulo 9, verso 22, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, a natureza da primeira oferta é com o intuito de perdão de pecados, é holocausto. Por isso, toda a oferta era queimada, nada sobrava daquele animal. Então, a primeira oferta tem como natureza perdão de pecados. E era uma oferta com derramamento de sangue, né, onde a oferta toda era consumida. Já a segunda oferta, veja na sua Bíblia, ela é dita, né, pela Sociedade Bíblica como oferta de manjares, ou seja, oferta de alimento. Não há derramamento de sangue. De fato, há ainda um aspecto de sacrifício, porque por diversas vezes, né, você tem que a oferta ela é agradável ao Senhor. Veja, verso 2, no final do verso 2, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Isso vai se repetir novamente, verso 9, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Verso 12,
Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Veja, é aroma agradável ao Senhor e oferta queimada. A primeira também era oferta queimada. O que é que tem de diferente aqui? Essa oferta queimada não tem sangue. Ela é uma oferta de alimentos. Esses alimentos são colocados no altar. Você tem elementos que são repetidos aqui. Você tem o azeite, depois você tem a flor de farinha. Você tem esses elementos que são lançados sobre o altar e queimados. Azeite, farinha, que são queimados ali. Uma espécie de bolo. Um bolo que é feito ali e queimado ao Senhor. Esse bolo, porém, é um alimento, não é um animal. Qual a diferença, então? Nós já vimos o que há de conexão. As duas são aroma agradável ao Senhor, ou seja, são sacrifício ao Senhor. Mas qual é a conexão mais forte que aqui? Você tem a primeira, uma oferta pelo perdão de pecado. A segunda, você tem uma oferta pela gratidão ao perdão alcançado. Eu estava em inimizade com Deus, então um inocente foi morto no meu lugar, o animal foi morto no meu lugar. Então agora Deus requer do adorador que ele traga alimentos a uma mesa que é chamada altar, e esse alimento ele é colocado ali e ele é queimado. Esse alimento ele sobe com um aroma agradável ao Senhor. O primeiro é expiação pelo pecado. O segundo é gratidão pelo pecado. São 3 tipos de ofertas. 3 tipos de oferta dentro da oferta de manjares. E não há discussão a esse respeito, está muito claro. Você tem a primeira oferta, verso 1 até o verso 4, nós acabamos de ler. Essa é a oferta chamada do cereal não cozido. Você não levava ele para o forno, você trazia do jeito que estava. Uma segunda oferta do verso 4, 5 a 10. O primeiro é do 1 a 3. A segunda, do 4 a 10, é o cereal cozido. O primeiro é cozinhado no forno, você leva para o forno. E o segundo é frito. Dentro dessa segunda oferta, você tanto podia levar ao forno, como poderia ser frita. Mas isso era levado ao altar do Senhor. E o terceiro tipo de oferta, que nós vamos ver em seguida, é a oferta dos primeiros frutos. Os primeiros frutos são o terceiro tipo de oferta de manjares que foi requerido pelo Senhor. Essa conexão entre primeira oferta e segunda oferta, ela não se dá apenas no livro de Levítico. Ela vai acontecer outras vezes no livro de Número, capítulo 15, verso 1 a 4, e principalmente no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Por favor, abra comigo. Deuteronômio 26. Verso 7. Diz assim o texto: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que mana leite e mel. E eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-se-á, pois, todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Agora volte comigo para Números. Números, capítulo 15. Números 15, verso de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada
holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com um sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Veja, a conexão que há aqui entre as duas ofertas, lá em Deuteronômio, ele diz, a conexão é, porque o Senhor ouviu os nossos pais, quando nós habitávamos no Egito, ou seja, quando nós éramos escravos, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos ouviu. Como Ele nos ouviu? Por meio da oferta de holocausto. Que oferta foi aquela? O êxodo, a saída, a 10ª praga que veio, quando foi morto, né, o filho de Faraó e de todos os filhos do Egito. E o Cordeiro de Deus foi morto no lugar do povo de Deus. Ou seja, ali uma oferta de holocausto, um que morre pelo outro, o inocente que morre pelo culpado. A oferta foi pronta, porque o Senhor ouviu a oração do povo. Deuteronômio 26. Em seguida, o que é que Deuteronômio diz? Então, nós vamos entregar, ao entrar na terra da promessa, uma oferta de manjares ao Senhor. Holocausto entregue, então gratidão ao Senhor. Mais uma vez, em Números, capítulo 15, você tem, quando o adorador chegar, né, e pedir perdão pelo seu pecado, com a oferta de holocausto e sacrifício, em seguida, em conexão com essa oferta, vem a oferta de gratidão. Porque o meu pecado foi perdoado. Qual é a disposição do meu coração agora? Eu dou graças ao Senhor. Qual é o primeiro princípio da adoração bíblica reformada? É uma adoração de gratidão. Enquanto o mundo pensa que adorar a Deus é barganha, que eu venho para o culto para receber, que eu venho com o propósito de alcançar algo no culto, a adoração bíblica não é assim. É a oração daquele que recebeu. Primeiro eu fui salvo, primeiro o sacrifício foi dado, então eu entro na presença do Senhor. Você veja que é assim, inclusive, na própria prescrição para o dia da adoração. Nós não viemos aqui adorar o Senhor no dia que Ele morreu, nem buscando a morte dEle, nem procurando que Ele faça alguma coisa por mim. Mas quando entramos na presença do Senhor, o primeiro texto que sempre é lido na adoração é: glória ao Senhor por tudo que Ele fez. Gratos estamos, Senhor, porque o Senhor, diante do Senhor, a majestade, a glória, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso na batalha, o Senhor derrotou os nossos inimigos. Então, nós entramos na presença do Senhor. Eu não entro para que o Senhor simplesmente me dê a vitória. Eu entro porque eu já estou em vitória. O meu culto é um ato de gratidão pelo perdão alcançado. Não é barganha diante de Deus. É porque primeiro eu recebi. E agora, gratuitamente, eu vou à presença do Senhor com o coração agradecido. Voltando para Levítico, capítulo 2, você tem lá uma palavra que é usada para oferta. Essa palavra se repete por todo o texto. No verso 1 diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares. Gordon Wenham, que é um comentarista, né, do livro de Levítico, é para mim um dos melhores que nós temos, ele traz uma ideia a respeito dessa palavra, que ela muda o conceito a respeito da oferta. A mesma palavra que é usada aqui como oferta, ela ganha outras traduções dependendo do texto. Então ele vai analisar isso ao longo da Escritura e vai mostrar
que essa oferta aqui, que é de manjares, ela tem várias traduções em outros textos. Por favor, primeiro texto que Venhan nos ensina, Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Na verdade, o primeiro texto, Gênesis 4. Voltemos um pouco mais. Gênesis, capítulo 4. O texto diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja, essa oferta, a palavra aqui é a mesma palavra lá de Levítico 2. A oferta que Caim trouxe, né, fruto da terra, veja, que é uma oferta como que oferta de manjares, ela é uma oferta conforme a oferta de Levítico 2. Ou seja, ele trouxe para o Senhor. Qual é o problema, então, da oferta de Caim? É porque ele trouxe uma oferta, mas não trouxe do coração. Não era como ordenada, né? Não era para expiação de pecado, e porque ele não tinha fé. Essa é a interpretação do autor aos Hebreus. Caim não teve sua oferta recebida porque não foi uma oferta de fé, mas a oferta é exatamente a mesma que foi prescrita pelo Senhor. Agora, livro de Juízes. Juízes capítulo 3. Verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Agora, verso 17. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, homem gordo. Verso 18, tendo entregado o tributo, despediu a gente que trouxera e saiu com ela. Veja, aqui a mesma palavra, exatamente a mesma palavra, não é mais oferta, agora é tributo. Por quê? Mudado o contexto, dependendo da circunstância, aquilo que era uma oferta, ele ganha outra interpretação ou tradução. Agora é um tributo. Por quê? Porque o tributo é uma oferta que um vassalo dá ao seu senhor. Ou seja, que o menor dá ao maior. Você tem na oferta a ideia de fidelidade, de submissão, né? De alguém que compreende que é menor do que o outro. Então, quando eu chego à presença dele, que é maior do que eu trago um tributo. Né? Então, o povo de Israel foi acostumado a trazer tributos aos outros povos, mas sempre pediu: Senhor, nós queremos tributar somente a Ti todo o tributo de honra e glória. Mas a oferta ela tem esse caráter. Ela é uma oferta ao Senhor, mas ela também muitas vezes é usada como um tributo ao Senhor, sendo eu um vassalo e ele o meu suzerano. Uma outra interpretação, outra tradução desse texto, lá em Gênesis 32, aí você não precisa abrir, um texto muito conhecido, Jacó e Esaú. Quando Jacó vai se encontrar com Esaú novamente, depois de um grande período de afastamento, quando Jacó saiu, fugido de Esaú, seu irmão, por conta de todas as circunstâncias que aconteceram, ele tomou a primogenitura do seu irmão, ele pagou por isso, mas foi uma espécie de engano, ele enganou seu pai, e Esaú perdeu tudo que tinha. Quando esses dois irmãos vão se encontrar,
Gênesis 32, 19, usa a mesma palavra para falar de presente, porque Jacó deu um presente a Esaú. Por que esse presente? É um presente para desviar a ira. Eles iam se encontrar e o presente diz assim: não se ire mais comigo, meu irmão. Por favor, nós estamos em paz. É um presente de paz. E é essa expressão de quando nós já chegamos ao Senhor. A nossa adoração é uma adoração de gratidão, mas nós não chegamos com as mãos vazias, porque nós somos, sim, submissos a Deus. Ele é maior do que nós. Então, se nós somos vassalos e Ele suzerano, eu não me chego com a mão vazia. Se Ele está de maneira santa irado contra mim, eu não posso simplesmente me chegar diante de um Deus irado com as mãos vazias. Aqui é o princípio da restauração da comunhão entre o adorador, que foi rebelde, e o Senhor soberano, que vai receber um presente desse adorador, e aí vai ser restabelecido, vai ser restabelecida aquela comunhão. Como isso aconteceu? Primeiro, pela morte do Cordeiro. Então agora eu tenho paz com Deus. Quando eu vou me encontrar com Ele, eu não chego de mãos vazias, eu sou grato ao Senhor, então eu trago uma oferta. Aí vem o lado, do soberano, como ele recebe isso. Volte comigo para Levítico capítulo 2. Como é que se dá esse encontro? Capítulo 2, verso 2, diz assim: levá-lo-ás aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Veja, a oferta que é dada aqui é ao Senhor, não resta dúvidas disso. É Deus que recebe a oferta. E foi assim também, no primeiro capítulo 1, verso 9. Porém, as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar, é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Você percebe que há uma estrutura aqui que foi delimitada por Deus. Ou seja, para que eu demonstre gratidão, não é da maneira que eu penso, mas é da maneira que Deus mesmo instituiu. Vocês vão ser gratos assim. Como é que se dá uma revelação? Nós vimos semana passada. A revelação, segundo Gerhard dos Vos, no livro Teologia Bíblica, ele explica muito bem isso. Você tem, primeiro, uma palavra, a palavra que vem de Deus, é a revelação. Depois, um ato e uma palavra que interpreta o ato. Então, Deus fala, depois há uma ação e essa ação é interpretada. Como é que isso funciona aqui? Deus diz: tragam uma oferta. E Ele diz que tipo de oferta deve ser trazida. Então o homem trouxe como que um presente, como um tributo ao seu Deus. Ele está se encontrando com aquele que estava afastado por conta do pecado. Foi perdoado o pecado, agora ele grato se chega ao Senhor. Então aqui é o ato do adorador, conforme a palavra. Veja, o adorador não age conforme o coração, mas conforme a revelação do Senhor. E aí, quando ele age conforme a revelação do Senhor, a gratidão dele é manifesta assim. Então vem a interpretação, palavra, ato, interpretação. Aroma agradável ao Senhor. No princípio foi: e haja luz, e houve luz, e viu Deus que isso era bom. Palavra, ato, interpretação. Palavra novamente. No nosso culto, irmãos, até para demonstrar gratidão, eu preciso me lembrar disso. Deus diz como eu demonstro gratidão, ou seja, a gratidão não é manifesta como eu acho que deve ser, não é como eu imagino. Ele prescreveu os tipos de
de apresentação de gratidão. Então eu ajo conforme a palavra e o Senhor recebe dos céus a minha gratidão. Esse é o primeiro princípio da adoração reformada, tendo como base Levítico 2. O segundo vem com essa oferta ainda, né? E principalmente com a ideia de uma fina flor de farinha. Veja, o primeiro princípio é gratidão, o segundo princípio é santidade. Mais uma vez, verso 1 diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite, sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Agora veja, verso 11. O verso 11 diz assim: nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Então, como vai ser e como não vai ser? Você tem uma pedagogia positiva e uma pedagogia negativa. Faça assim, não faça assim. Por quê? Porque no culto ao Senhor, a pureza, ela é revelada. Como é que ela é revelada? Primeiro, um bolo que ia ser feito, essa espécie de bolo, esse alimento, ele é da fina flor da farinha. De onde é que se tira isso? Veja comigo, Gênesis 18. Um alimento que é entregue com esse tipo de prato. Gênesis 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo os correios da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois que seguirdes avante, responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Veja, você não tinha aqui ainda a prescrição de Levítico 2, mas Abraão, muito tempo antes, já sabia que quando se chegava alguém importante na sua casa, o alimento que deveria ser dado era um alimento com fina flor de farinha, um bolo feito assim. Por quê? Porque eu estou recebendo os anjos do Senhor. Porque eu estou recebendo na minha casa o enviado do próprio Deus. Então, isso vai ser caracterizado assim: o respeito, a reverência por aquele que está na minha presença. Eu vou fazer o alimento dos reis, porque esse era o alimento dos reis, a fina flor de farinha. O que eu tenho de melhor, eu entrego para os mensageiros da palavra do Senhor. Mas por quê? Porque aqui tem um caráter redentivo. Porque eles vêm até a minha presença com a santidade do próprio Senhor. Por isso, faça-se assim, ou seja, traga o melhor, não faça assim. Então, voltando para Levítico 2, não traga do fermento nem do mel. Por que não poderia ter fermento e nem mel? O fermento é um elemento já conhecido dos irmãos desde Êxodo. Porque na saída do Egito, Êxodo 12, você tem a prescrição da Páscoa, e Êxodo 13, a festa dos pães asmos. A Páscoa simboliza a redenção, a Páscoa simboliza salvação. O povo foi salvo do Egito, então um cordeiro é morto. Já na festa dos pães asmos, que vem logo em seguida, conectada à Páscoa,
você tem a festa sem fermento. E o texto diz, porque vocês vão deixar o fermento do Egito para trás. Ou seja, vocês não vão se contaminar com a podridão do Egito. Mas e o mel? Qual é o sentido do mel? Tanto o fermento como o mel, eles têm um problema muito sério. Você deixa por muito tempo uma coisa fermentando, ela se corrompe. Ela perde o sabor e ela perde, inclusive, a utilidade. Porque se deixa muito tempo uma coisa fermentando, né, ela vai apodrecendo, você começa a ver até bicho ali. No mel, é do mesmo jeito. Uma coisa com mel, ela vai ficando muito tempo e o bicho ele começa a sentar ali. E a oferta era, ainda que não fosse uma oferta cruenta, de derramamento de sangue, era uma oferta queimada. Todas as ofertas que eram queimadas não poderiam conter nada vivo diante do Senhor. Ou seja, havia ali corrupção. Por quê? Porque para a expiação do pecado, para que não haja mais resquício de pecado, tem que haver a morte. Ou seja, tudo tem que ser consumido. Se fica ali a corrupção, se fica ali ainda alguma coisa viva, então parece que não foi expiado o pecado. Então o fermento e o mel, eles não poderiam estar presentes nessa oferta. Porque essa oferta é uma oferta de santidade. Na presença do Senhor, precisa haver santidade. Seguindo esse mesmo princípio, né, você vai ver lá no Novo Testamento a ideia de santidade com o apóstolo Paulo. Primeira carta aos Coríntios, abra comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Verso 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Veja, no ambiente da igreja não pode haver impureza. Isso não quer dizer que no nosso meio não exista pecado. Mas o texto aqui de 1 Coríntios 5 se dá porque um irmão da igreja estava se deitando com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. A igreja sabia, os presbíteros sabiam e ninguém fazia nada. Ou seja, nenhuma providência foi tomada. Então o apóstolo Paulo, tratando isso de longe, ele escreve uma carta e diz: vocês tenham cuidado com o fermento no vosso meio. De onde é que Paulo tirou isso? Da linguagem do Antigo Testamento. Ou seja, a santidade do culto do Novo Testamento precisa da linguagem do Antigo Testamento. O princípio está lá. E quando Deus foi dar um manual de instrução para o culto da Antiga Aliança, Ele disse: não pode ter nem fermento, nem pode ter mel, para que não haja corrupção no meio do povo. O meu povo é um povo santo, então não vai haver fermento no meio desse povo. Essa é a oferta que deve ser dada ao Senhor. Volte comigo para Levítico 2. Essa oferta entregue ao Senhor, que declara a minha gratidão, que declara a santidade do povo de Deus, sem mel e sem fermento. Por outro lado, ela tem azeite, né? Ela tem azeite
e ela tem a fina flor da farinha, que eram alimentos entregues ao Senhor. É estranho pensar nisso, né? Porque você imagine, o adorador do verdadeiro Deus, ele precisa levar um alimento para o tabernáculo. E alguns vão confundir isso aqui, né? Primeiro, a oferta toda é para o Senhor. Isso tem que ficar claro na sua mente. Tudo é de Deus. Por que eu trago uma oferta de parte do que eu tenho? A oferta de parte do que eu tenho não é para dizer que parte das minhas coisas são de Deus, não. Há um princípio na Bíblia, por exemplo, o princípio que rege o dízimo. Por que tem que ser 10%? Porque é um referencial dado na Escritura. Mas os 10% não quer dizer que Deus tem 10% da minha renda. Quando eu entrego os 10%, é porque eu digo o todo é de Deus. O ouro e a prata são do Senhor. Qual é a prova disso? Parte da minha renda eu devolvo ao Senhor, eu entrego ao Senhor, eu trago como tributo ao Senhor. Tudo é de Deus. Mas quando eles traziam também essa oferta de manjares, não é para que o adorador pensasse que estava alimentando Deus, porque isso é paganismo. Os deuses pagãos faziam assim. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está em Atenas, diante daqueles homens sábios, né, com a sabedoria do mundo, e ele, olhando para a quantidade de deuses que tinha ali, ele aponta para um Deus que era chamado Deus desconhecido, e ele diz, eu vou pregar sobre esse Deus que vocês não conhecem. Ele diz, porque nele nós movemos e existimos. Esse Deus, o Deus que vocês não conhecem, ele não é feito por mãos humanas. Ele não pode ser sustentado pela mão humana. Ele não habita em templos, ou seja, ele é de outra natureza, ele é espírito. Ele é muito maior do que vocês podem pensar. Você não pode sustentar esse Deus com os seus alimentos, como faziam os pagãos. Você não sustenta Deus com a sua oferta. Você não paga o salário de Deus com sua oferta. Você não ganha nada diante de Deus. Não é como se Deus precisasse de você. Lembre do que o profeta disse: o ouro e a prata são do Senhor. É por isso que, mesmo passando a semana toda trabalhando, se esforçando, você estudou anos a fio, conseguiu um trabalho, e você sua naquele trabalho, você derrama seu suor, você se esforça, mas quando você senta à mesa, você não ora para si mesmo. Você não poderia ser como um fariseu, que ora de si para si mesmo. Mas você ora dizendo assim: Senhor, tudo é teu, o ouro e a prata, todos os alimentos dessa terra, a terra é do Senhor, o que brota da terra é do Senhor, o meu trabalho foi o Senhor que deu, tudo vem do Senhor. Então, obrigado, Senhor, pelo alimento, porque eu não tenho nada e o Senhor me dá tudo. Então eu não estou comprando nada do Senhor, tudo é dele, porque tudo é dele. Porque tudo é dele, eu não sustento ele. Então, qual o objetivo de trazer a oferta na casa do Senhor? É gratidão, é santidade? É sim. Mas há um princípio aqui dessa oferta. Parte dessa oferta ia para os sacerdotes. Veja, verso 3 do capítulo 2 de Levítico. O que ficar de oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Agora, verso 10. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Parte da oferta, o sacerdote pegava, né, a fina flor da farinha, lançava sobre o altar, colocava óleo por cima e queimava. A outra parte da oferta de todo o povo de Israel servia para o alimento, para o sustento dos sacerdotes.
E aí, quando Deus vai falar sobre esse sustento, ele diz assim, porque é coisa santa, não é santa, é santíssima. Ora, a Escritura, ela escolhe pontos específicos onde ela vai focar. Então, se essa parte da oferta não fosse tão importante assim, jamais seria adjetivada como santa, muito menos como santíssima. E ainda mais, ela não seria repetida 2 vezes no mesmo texto. A parte que sobra é do sacerdócio, porque é coisa santíssima. Quando você vê a prescrição, quando nós chegarmos lá na consagração dos sacerdotes, no capítulo 8, 9, vocês vão ver, todo o povo de Israel podia trabalhar no que quisesse. Eles podiam desenvolver, deveriam desenvolver a terra, a cultura, trabalhar no que pudessem, angariar riqueza, ficar cada vez mais ricos. Uns ficavam, outros não conseguiam, mas você tinha liberdade para isso, né? No princípio de livre mercado que a Escritura sempre nos ensinou. Mas para o sacerdote, não. Porque ele estava ocupado com as coisas de Deus. Ele não tinha condição de trabalhar noutra coisa, senão nas coisas do Senhor. Então é coisa santíssima sustentar os pastores. Isso é no princípio do Antigo Testamento. Como é que o Novo Testamento ele vai ensinar isso para o povo de Deus? Abra comigo, primeiro texto, Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas. Verso 7. A missão dos discípulos, né, de propagar o Evangelho, a missão dos 70. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Eles estão sendo enviados para o trabalho no reino de Deus. O reino de Deus precisa de se expandir. Então, os missionários, os 70 que são enviados, eles vão expandir o reino. Mas não tinham nada. Não trabalhavam em outras coisas. Então, os missionários eram recebidos nas casas dos irmãos. Aí ele diz assim, não saiam de uma casa para outra. Vocês têm que se firmar numa casa, numa igreja, numa cidade. Vocês têm que ficar ali. Veja que essa ideia de vai para uma igreja, sai de uma igreja, volta para outra, sempre um motivo. Fique numa casa, se estabeleça naquela comunidade. Então, os missionários poderiam dizer assim, mas nós estamos constrangidos de sermos sustentados pelo povo. Ele diz, mas vocês não estão sendo sustentados pelo povo, porque isso é salário. O negócio é tão estranho na nossa época que precisa ser chamado de côngrua, com temor que seja feita uma ligação do Ministério do Trabalho com o trabalho de um trabalhador comum, né? E aí você cria vínculo. A Escritura não tem dificuldade com isso, ela chama salário. Porque se vocês estão sendo missionários, estão trabalhando na obra, então o que fazem com vocês não é caridade, é salário. Então não se constranjam com isso, disse o Senhor aos seus missionários. E aí vai mais à frente, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra,
faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aqui outro princípio lá é: não se constrange em receber, porque é salário. Aqui a palavra é para a igreja. A palavra é: vocês que estão sendo instruídos em determinada comunidade, vocês precisam, à medida que recebem o bem naquela comunidade, primeiro se pactuar aquela comunidade. E da maneira que vocês recebem o bem, vocês têm que, à mesma medida, participar das coisas boas àqueles que os instruem. Ou seja, você precisa devolver aquilo que é do Senhor. Coisa santíssima é a parte dos ministros da palavra. É outro princípio. Aquele para ensinar os ministros a não se constrangerem em receber aquilo que é salário. E esse é para a igreja, para que a igreja retribua o bem que recebeu. Um terceiro e último texto sobre esse ponto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Verso 13 e 14. Paulo aqui está ensinando a igreja a respeito da contribuição. Ele diz, verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Veja, não tinha templo, né? A ideia aqui, você tinha um templo, mas o templo para ser destruído, né? As coisas estavam para ser passageiras. Ele diz, do próprio templo eles se alimentam. Uma prescrição para a igreja do Novo Testamento. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que vivam do Evangelho. A igreja tinha um coração tão duro que ele disse no verso seguinte: eu, porém, não me tenho servido destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Ele disse: se vocês forem levantar contra mim a oferta que vocês reúnem para dizer que eu estou me valendo desse direito, eu prefiro não receber esse direito, até que vocês aprendam o que é sustentar os seus pastores. Aí na segunda carta, capítulo 8 e 9, ele diz: eu já vi que não é mais nem necessário falar sobre as ofertas na igreja, porque vocês já aprenderam. A igreja foi exortada na primeira carta e ela se redimiu do seu pecado. Na segunda carta, o que é que acontece? Ela recebe o louvor dos seus pastores, porque o trabalhador é digno do seu salário. E a Bíblia diz, é coisa santíssima. Veja que a igreja ela não passa necessidade, não é porque haja uma crise tremenda no país. Ultimamente a gente conversa com os pastores, eles têm, a boa parte tem essa concepção: não, a igreja está sofrendo porque por conta da crise as pessoas estão desempregadas. Mas se você fizer uma rápida análise no nosso meio, não é o problema da igreja. Nós não temos desempregados no nosso meio, não temos. Então, por que a igreja passa dificuldade? Não é por conta de desemprego, é por conta de infidelidade, retenção daquilo que não é meu. Agora, preste bem atenção em como as coisas funcionam. Todo ano, né, ali no primeiro semestre do ano, você precisa fazer uma declaração de sua renda. Todo mundo precisa fazer isso. E você declara quanto você recebe. Porque, declarando da maneira correta, você não vai ser pego pelo leão. A gente diz assim: cuidado com o leão da receita. Então, eu tenho medo do leão. Então, para que o leão não me pegue, eu faço tudo direitinho. Eu pago um contador para que nada saia errado, milimetricamente, centavo por centavo, para não sair errado, porque eu tenho medo do leão.
E aí eu não tenho condição de pagar tudo. O que é que eu faço? Eu vou lá e eu negocio com o leão. Eu tenho ainda a ousadia de chegar diante do leão da Receita Federal e dizer, vamos negociar, eu não posso pagar todo, mas eu quero ser fiel. E aí, quando é com as coisas de Deus, aí o leão da tribo de Judá, eu não tenho medo. O leão da tribo de Judá é misericordioso, ele entende, sim, o desempregado, o que está sem condição. Esse é um parêntese, irmãos, que deveria ser desnecessário, mas é sempre bom fazer. O que é necessitado, o que não pode, o que não tem como dar. Isso não tem o que se pensar, a Bíblia tem lei para isso. O que está sendo tratado aqui é o seguinte: você trabalha, você recebe e tem uma parte que é prescrita pelo Senhor para o sustento da sua casa. Deus chama isso de coisa santíssima. E aí eu começo a reter essas coisas. E a maneira de reter é muito variada. Alguns dizem assim, eu não vou dar dízimo na igreja, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para uma obra de caridade. Outro diz assim, eu vou ajudar uma igreja que precisa mais. E outro diz assim, eu vou ajudar a mim próprio, que eu estou precisando. Então, faça isso com o leão da Receita Federal. Diga a ele que vai simplesmente ajudar a si próprio, porque você está precisando. Mas o leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos, ele chama isso de coisa santíssima. E quem não faz o que é santo, faz o quê? O pecado. Então, reter a parte que é do Senhor é pecado de qualquer um de nós, irmãos. Não tem outro nome para chamar. É pecado. Parte ou tudo. Porque se você ler, por exemplo, Malaquias, capítulo 3, um texto tão conhecido sobre dízimo, o texto lá nunca falou que os irmãos não estavam dando dízimo. O texto eles não davam o dízimo todo. Não é trazei todos os dízimos. Essa não é a tradução mais adequada. É trazer o dízimo todo. Eles traziam parte e achavam que estava dando tudo. E Deus disse assim, isso é roubo. A santidade no culto, ela é expressa também pela maneira com que eu trato as minhas finanças. Eu cuido da maneira, dos recursos que Deus me dá. E aí eu vou mostrando santidade diante do Senhor. A gente cobra tanta honestidade dos políticos, porque roubam aquilo que não é deles. E nós fazemos pior do que eles, porque nós roubamos aquilo que é de Deus e daqueles que são sustentados na obra do Senhor. A adoração bíblica é uma adoração grata e é uma adoração santa. Além disso, é uma adoração alegre. Veja comigo, voltando para Levítico capítulo 2. O texto fala, no verso 1, deitará azeite sobre ela e porá incenso. Veja, o azeite é algo, né, é uma espécie de óleo. Ele é um óleo. Então, por que eu vou pegar fina flor de farinha e vou deitar óleo sobre ela? Qual é o significado do óleo aqui? Abra comigo Isaías capítulo 61. Isaías 61. Verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verso 3.
e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Veja, ele me ungiu. Esse é um texto que Jesus vai usar nos evangelhos, dizendo que fala sobre ele. Jesus está ungido de óleo para apregoar, né? Onde havia tristeza, você traz óleo de alegria. Agora, Provérbios 27. Provérbios 27, verso 9. O texto diz: com o óleo e o perfume alegram o coração. Como o óleo e o perfume alegram o coração. Então, por que derramar azeite, óleo sobre a oferta? Porque essa oferta é uma oferta alegre. É uma oferta grata, é uma oferta santa e é uma oferta alegre. Você pode pensar assim, e como é que era o culto no Antigo Testamento? Era o povo animado, chegava lá, todo mundo rindo, né, pulando, saltitando. Não. Todas as expressões dos salmos que falam a respeito da alegria eram eles chegando à presença do Senhor e eles voltando à presença do Senhor. Mas durante o culto, a adoração era reverente. E isso não quer dizer que não era alegre. Então, a adoração do Novo Testamento, um princípio para a nossa adoração é esse. A nossa adoração é alegre, apesar de ser reverente. E essas coisas não se contradizem. A nossa alegria, ela não pode virar anarquia. Ou seja, eu não posso ser alegre ao ponto de perder as estribeiras, como alguns têm feito. Ao mesmo tempo, a minha reverência não pode ser legalista, ao ponto de você não ter expressão nenhuma. E nós vimos aqui, na quarta-feira passada, no discipulado, essa expressão de alegria, quando o Senhor nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus. Porque o texto diz, Pai nosso, ou seja, intimidade com Deus. Estás nos céus, Ele é maior do que eu. Quando aquele que está nos céus é meu Pai, então céus e terra se unem. E ali há alegria. Mas que tipo de alegria é essa? Alegria reverente. Eu tenho acesso a Ele, mas não é de todo jeito. É uma alegria cheia de reverência. A minha adoração, ela é uma adoração de gratidão, de santidade e de alegria. E por fim, voltando a Levítico 2 ainda, Levítico 2, verso 14, o texto diz: se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim o Senhor, o sacerdote, queimará a porção memorial dos grãos, espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Que oferta é essa agora? A última. A primeira era o grão não cozido, a segunda era cozida, né, demonstrava alegria, e a terceira, o texto diz, é primícias de espigas verdes. Como é que é isso? Se você conhece um pouco de como uma espiga de milho ela brota, ela não nasce assim, daquele tamanho, né? Nem naquele formato. Ela começa com uma espécie de olho, ou cabeça, alguém vai dizer isso também, é cabeça da espiga, o olho. É a parte que é a primeira parte que está saindo. Essa parte é chamada de primícias. É a primícia do milho. Então, o adorador, quando saísse aquela cabecinha, o primeiro olho de onde viria o milho, aquilo ali ia ser retirado e entregue ao Senhor. Por quê?
Porque esse é um princípio da Escritura. Quando você retira o primeiro da sua renda, você está dizendo assim: eu tiro o primeiro porque eu sei que o todo é do Senhor. E eu tiro o primeiro porque eu sei que quando eu tirar o primeiro para o Senhor, não vai faltar. É sim uma oferta de fé. Mas não é só fé, é compromisso. Quando eu tenho compromisso com uma coisa, ela não é a última coisa da minha lista, ela é a primeira. Se Deus é, na lista de suas prioridades, a primeira coisa da lista, então todo o resto fica para trás. E primeiro vem a parte do Senhor. Abel, quando é tratada a oferta de Abel, diz assim: porque Abel deu das primícias do seu rebanho. Ele não deu do último, ele deu do primeiro. Por que do primeiro? Porque eu sei que se eu der a parte do Senhor, não vai me faltar. Eu não vou dar o último, é o primeiro. Essa é a estrutura da Escritura. Quando você vê os 10 mandamentos, não aprenda aquela estrutura dos 10 mandamentos simplesmente para entender lei. Primeiro os 4 mandamentos em relação ao Senhor, depois os 6 em relação ao meu relacionamento com o outro. Bem-aventuranças, as primeiras bem-aventuranças diante do Senhor, as consequentes é com o meu próximo. O Pai Nosso, as primeiras petições é com o Senhor, depois é com o meu próximo. Quando eu estou ansioso, Jesus chega no Sermão do Monte e diz assim: vocês estão ansiosos por quê? Ora, o que deu o corpo não dá também a veste? Ou seja, o que deu o primeiro não vai dar aquilo que é menor? O que deu a vida não sustenta a vida? Qual é a conclusão de Cristo, no final do capítulo 6 de Mateus? Buscai as primícias do reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro de Deus, depois as demais coisas. Primeiro é do Senhor. E é um compromisso do seu lado, mas é um compromisso dele em primeiro lugar. Volte para Levítico 2, o último detalhe desse texto. Verso 13. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Que estranho, né? Você vai colocar flor de farinha, você vai lançar azeite e você vai temperar com sal. Porque o sal, ele é o contrário do mel e do fermento. Enquanto o mel e o fermento, eles tendem à corrupção, o sal, ele preserva. Mas esse aqui não é qualquer sal, ele diz é o sal da aliança. Por que o sal da aliança? Porque Deus fez um pacto com o povo. É o Deus da aliança. O sal simboliza que aquela oferta que foi colocada ali não vai se corromper. O que é não se corromper? Ela é eterna. Ou seja, o tipo de aliança que Deus fez com você não passa. É como o sal, é preservado, porque o que você bota no sal não se corrompe. Aquilo que foi banhado em sal não vai se corromper. Aí Cristo diz à igreja: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, perdeu o gosto, perdeu a função. O compromisso do Senhor é: eu vou guardar o pacto. E ele bota sal. Então ele diz ao povo dele: sejam sal na terra. Ou seja, salguem a terra. Ou seja, não sejam a corrupção desse mundo, sejam aquilo que sustenta a terra. Você já parou para pensar porque a terra não foi destruída ainda?
Porque tem sal na terra. Porque a igreja está aqui ainda. Então não é possível que a igreja e o mundo sejam a mesma coisa. Porque a igreja traz o sal da aliança. Isso, em primeiro lugar, é conforto, é compromisso. A oferta de adoração, os princípios de adoração são gratidão, santidade, alegria e compromisso pactual. Deus diz: eu vou ser o vosso Deus eternamente. Ele põe sal. E aí nós dizemos: Senhor, nós vamos ser o teu povo eternamente. O sal está ali garantindo. O que é que falta ainda para que você tenha um coração grato, santo, alegre e comprometido com Deus? A primeira oferta foi: o cordeiro morreu no meu lugar. A segunda oferta tem um quê ainda, né, de sofrimento, porque o alimento era batido, esmagado e amassado. É por isso que a linguagem profética porque ele foi esmagado, ele foi moído pela nossa iniquidade. Cristo é como esse bolo, asmo, sem fermento, santo. Ele foi batido no meu lugar, para que a minha adoração seja grata, seja santa, seja alegre e seja comprometida. No final de tudo isso, irmãos, nós precisamos voltar para o princípio. Deus não deu ao povo um dia para cultuar e disse assim: façam como quiser. Todos os princípios que nós vimos aqui foram retirados de Levítico, mas comprovados no Novo Testamento. Então a nossa adoração reformada, bíblica, neotestamentária, tem os mesmos princípios da antiga aliança. Meu coração precisa ser grato, porque meu pecado foi perdoado. Eu preciso me apresentar com santidade diante do Senhor, apresentando Cristo no meu lugar. Eu preciso ter um coração alegre, não pode ser um peso vir para a igreja. E por fim, eu preciso externar compromisso com a casa de Deus e salgar essa terra. O culto bíblico, prescrito e ordenado, não é um culto segundo o meu coração, mas é o segundo o coração do Senhor, e é agradável a Ele. Que o Senhor nos ajude a adorar assim. Amém.